quando você vai fazer uma história que vai ter 300, 400, 500 páginas, se você não organizar a história e não se organizar para contar a história, não dá em nada, né? Então a gente percebe que muitas pessoas que tentam escrever, seja literatura ou seja um roteiro, desistem porque criam um labirinto onde eles mesmos se perdem. Então o processo de organização criativa ele é muito importante para que o teu trabalho caminhe para o lugar que tu quer, né? Ele é cotidiano e ele também eu trabalho com um processo inteiro, tipo assim, esse livro vai ser contado, organizo o planejamento da história, penso como é que ela vai ser. Não significa que eu tenha a ideia de mudar, eu tenho a liberdade de mudar, né? Assim, se você vai fazer um passeio de barco sozinho e traça uma rota e quiser mudar a rota, o passeio é teu, né? Então você muda. Mas o planejamento te ajuda a caminhar. E o planejamento diário, né? Então eu tenho planejamento grande e pequeno. Porque se você... O Assis Brasil, que foi meu professor, dizia, nem um dia sem uma linha. Se você não se organizar para escrever cotidianamente, a história ela não cresce, ela não fica robusta, né? Quando você se afasta de uma história por muito tempo, existe um processo de reaproximação. Então, o ideal é que a gente esteja convivendo com ela cotidianamente. Então, se eu não puder trabalhar todos os dias, eu vou poder trabalhar quanto? Quantas horas? Eu vou ter que cumprir, né? Então, eu digo para os alunos ou quem quer escrever, cria um calendário de trabalho e obedece ele, né? Como é o processo, no caso, a gente pega o exemplo da Casa das Sete Mulheres, que tem aspectos históricos ali, que são fatos, mas também está aberto ali a fantasia, a ficção, o processo é parecido, não é? É parecido, sim. Eu penso o romance que tenha um contexto histórico como uma parede de tijolos, né? A gente tem pequenas coisas, os tijolos que são fatos, mas a gente tem que colar eles. Tem sempre um espaço. Tem um poema do Manuel de Barros que diz o seguinte: o poeta gosta mais do vazio do que do cheio. Então esse é o olhar que a gente tem, sabe? Quando vai escrever um romance que tem um contexto histórico. Sempre tem um espaço de criação no meio do passado, né? A história também é uma versão dos fatos, né? Então eu gosto muito de uma frase do Neruda que diz: a verdade é que não há verdade. A própria história é uma versão dos fatos. Quando eu fui escrever, por exemplo, A Casa das Sete Mulheres, tem autores, historiadores que têm 3 versões para a morte do Bento Gonçalves, diferentes. Então, qual será a verdadeira, né? Então, eu caminho nesse... né, eu vou contornando essas questões e escolho o que me interessa mais para o meu romance. Eu transformei na minha cabeça numa novela. Devia ser um horror, né? Mas eu imprimi várias cópias, que eram um trambolho desse tamanho, botei numa mala, peguei meu 13º, gastei tudo de xerox, de excesso de bagagem, porque aquilo pesado, e me toquei do Rio para São Paulo, todas as TVs que eu catei lá, e disse: olha, eu fiz uma novela. Eu tenho certeza que antes do elevador chegar no térreo, já estava no lixo, né? Acho que foi o Munhol que comentou num determinado momento ali que tu perguntou, subindo, será que vai ter alguém? Não só teve gente, como muitos trouxeram exemplares do Deriva, tu autografou, foi bem bacana. Sim, foi ótimo. O processo de escrita, né, ele é solitário. Então tem essa coisa assim, será que as pessoas vão? Será que, né, 25 anos depois eu penso, será que vai ter gente? Mas é legal, né? Porque daí tu não pensa que vai ter gente, né? É sempre uma surpresa boa. Bom, eu estou lançando agora no final de outubro um livro novo que se chama Amanhã Será um Dia Melhor. É uma história real, costurada com a linha da ficção, que aborda o drama de uma mulher com câncer, né? Câncer de mama. A gente está no Outubro Rosa. E eu também estou terminando um roteiro para um longa-metragem do Jaime Monjardim, que é a história da Maria Bonita, companheira do Lampião, né? Então, foi a primeira mulher que entrou no cangaço no Brasil
e a gente está contando um pouquinho da vida dela, o ponto de vista dela daquela experiência. Ela ficou 10 anos no cangaço, morreu jovem, com 28 anos, foi decapitada, e a gente está contando um pouquinho disso. Tudo é leitura, né? Até a maneira como a gente, assim, a maneira como o que a gente lê nos ensina a ler o mundo, né, que está ao nosso redor. Então, eu acho que os livros são fundamentais para a gente poder entender o passado e construir um futuro melhor.